Olá, turma! Então, agora nós vamos começar um conteúdo novo sobre circuitos elétricos de corrente contínua. Então, nas aulas anteriores, a gente viu os conceitos básicos sobre potência, efeito Joule, a influência da temperatura na resistência, condutância, condutividade, né? Primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm. Então, a gente aprendeu todos os fundamentos básicos para a gente poder agora aplicar em circuitos de corrente contínua. Primeira coisa, então, que a gente precisa é definir a nomenclatura, né, do circuito elétrico, né? Então, o circuito elétrico e da sua composição, né? O circuito elétrico é um conjunto de geradores ou fontes e receptores, cargas, interligados por condutores formando uma ou mais malhas, né? Então, o circuito elétrico tem aplicações para tudo na nossa vida, especialmente residencial, dentro de um carro, né? Tudo é feito através de circuitos elétricos, né? Para poder a eletricidade chegar nos equipamentos, né? Fornecendo energia para esses equipamentos funcionarem, seja carregando um celular, seja ligando um motor, seja aquecendo um chuveiro, seja ligando um micro-ondas e assim por diante. Então, a malha é um caminho fechado dentro de um circuito, né? O ramo é constituído por um ou mais bipolos. Bipolos é geradores e receptores. Bipolos é porque tem dois terminais, um terminal de entrada e o outro terminal de saída, por exemplo, nesse resistor. Sem derivação entre si, de modo que a corrente seja a mesma em todos os pontos. Então o ramo vai ter sempre a mesma corrente aqui, né? É constituído por um ou mais bipolos, pode ter mais, né? Então ela tem que ter a mesma corrente em todos os pontos. O nó é o ponto de conexão entre três ou mais ramos de um circuito elétrico. Então a figura abaixo exemplifica essas definições. Por exemplo, malhas nós temos três. Ó, nós temos uma malha interna que pega o ponto A, B, C e D, A, né? Nós temos essa malha aqui, ó, C, D, E, F, D, C, porque tem que fechar o caminho, né, a malha. E temos uma malha externa aqui, ó, que pega o A, B, E, F, A, tá vendo? Então essa malha externa também é uma malha. Então esse circuito aqui tem três malhas. Se eu tiver um outro resistor aqui, o número de malhas vai aumentar muito, a combinação de malhas, né? Vai aumentar bastante, né? Nós temos o C e o D, que é a conexão entre vários ramos, tá vendo? Conectou um ramo aqui, conectou outro ramo entre esses dois pontos e conectou um ramo entre esses dois pontos. Né? Nesses nós, as correntes não são iguais, mas nos ramos, sim. Então, os ramos, ó, tem vários bipolos, duas fontes e dois resistores, né? Bipolo porque tem um terminal aqui negativo e um terminal positivo, e para os resistores é a mesma coisa, né? Então, nós temos aqui que todos eles passam a mesma corrente. Como passam a mesma corrente, ele é um ramo. Então é o ramo, né, que sai de A, B, C, não fecha, tá vendo? O ramo ele não é fechado. Para fechar tem que passar por outro ramo. Então esse é um ramo, o outro ramo é o ramo CD e o outro ramo é CEFD, tá vendo? Então nós temos três ramos, dois nós e três malhas nesse circuito. Depois nós vamos passar um exemplo aí com mais malhas para vocês entenderem, né? Então a gente vai abordar a princípio somente circuitos elétricos de corrente contínua. No final do curso a gente vai ver os circuitos de corrente alternada. Toda análise que a gente vai fazer de circuito elétrico depende do princípio da conservação de energia, que vocês devem ter visto em outras físicas, né? A energia fornecida pelas fontes, todas as fontes que tem, é igual à energia consumida pelas cargas. Então quer dizer que se tiver uma fonte só, que a gente vai ver agora, a potência, né, ou energia consumida pela todas as cargas, a soma delas vai ser igual à energia que a fonte fornece. Então esse é o princípio de conservação de energia. Então, no primeiro caso, a gente vai trabalhar de circuitos com uma única fonte de tensão. No final desse capítulo, a gente vai ver circuitos com mais de uma fonte de tensão. O primeiro item que a gente vai ver é a associação de série de resistores, né? Como é que funciona um circuito com uma fonte com resistores em série. Então esse circuito são aquele onde os resistores são ligados um após o outro. Então, o terminal, esse aqui eu ligo a fonte, depois eu tenho o terminal inicial desse resistor e o terminal final do resistor 1. Então, o terminal final do resistor 1 é ligado no inicial do resistor 2. O terminal final do resistor 2 é ligado no terminal inicial do resistor 3
E o terminal final do resistor 3 é ligado ou diretamente, ou através de condutores, que é o mais comum, na fonte de alimentação aqui. Então, em termos de grandezas elétricas, podemos dizer que numa associação em série de resistores, a corrente é a mesma em todos os resistores associados, independente de seus valores. Então, para simplificar as nossas notações, analisaremos o circuito série com 3 resistores. Entretanto, as conclusões valem para circuitos com um número n qualquer de resistores, né? Então, a gente vai ver aqui um circuito, tá vendo? Onde a gente tem terminal A e B. Entre A e B a gente tem o resistor R1, nós temos a tensão VA, B, né? VAB, VB, VC, VD. São os potenciais, né? E pela primeira lei de Ohm, V1, R1I, V2, R2I e V3, R3I. A gente vai ver o que é esse V3, o que é o V2, o que é o V1. E o VAD é a tensão na fonte. Então, pela própria definição de circuito de série, a corrente é a mesma em todos os bipolos, né? Em todos os elementos ela é a mesma. Então, o I circula aqui, saindo da fonte e indo para as cargas, é sempre a mesma. Como a corrente vai do maior para o menor potencial, que é o sentido convencional, então do maior, né, que é o potencial mais da fonte, para o menor aqui, né? Podemos dizer que VA vai ser maior que VB, porque o que acontece? O resistor, por ele ter uma oposição à passagem de corrente, né, para isso acontecer, ele vai acontecer uma queda de tensão, que é essa queda de tensão V1 nesse resistor. Então esse resistor vai estar submetido a uma queda de tensão a DDP V1, que é VA menos VB, né? Porque o VA é o ponto de maior potencial. Então aqui tem um potencial maior, passa pelo resistor, eu vou ter uma queda de tensão. Então a tensão vai cair de VA para um nível VB. Depois a tensão vai cair de VB para VC, então VB é maior que VC. Depois de VC para VD. Ah, professor, mas se eu excluir esse resistor daqui, aí o VB vai ser igual ao VC, considerando que o condutor que liga R1 e R3 não tem resistência, né? Então, uma medida que eu eliminasse um resistor, esse potencial seria igual a esse, por exemplo, né? Então, cada resistor tem a sua diferença de potencial. Então, a lei de Ohm aplicada aqui significa o seguinte, que VA menos VB é igual a VAB, que a gente chamou aqui de V1. Então, V1 é R1 vezes I. Aqui, VB menos VC vai ser igual a VBC, que é igual a V2, né? V2 R2 vezes I. E VC menos VD vai ser VCD. Esse VCD a gente apresentou por V3, que pela primeira lei de Ohm é R3 vezes I. Então, essa DDP VA menos VB é chamada de queda de tensão no resistor 1. VB menos VC é a queda de tensão no resistor 2 e VC menos VD é a queda de tensão no resistor 3. Então isso aí que a gente tem que entender, que cada resistor faz uma queda de tensão. E a energia fornecida pela fonte é a potência da fonte vezes o tempo. Quanto tempo ela está operando, né? Então é o VAD, no caso aqui, né? Vezes I vezes T, que é VIT, né? Ele simplificou a notação aqui. Então, a V vezes IT. A energia consumida pelas cargas é dado pelo resistor 1, P1T, que é igual a V1 vezes IT. A energia do resistor 2 vai ser P2 vezes T, que é V2 vezes IT. Então, tá vendo que a corrente é sempre a mesma? E no resistor 3, a P3 vai ser, energia vai ser P3 vezes T, ou seja, a potência é V3 vezes I vezes T, né? A gente vai ver também que a melhor forma de calcular a potência em um resistor é aquela formulazinha de potência de R, né? No caso R1I ao quadrado, R2I ao quadrado e R3I ao quadrado, para a gente poder calcular as potências dissipadas ou energia. É a fórmula mais utilizada aí, normalmente quando você tem o valor da resistência e da corrente, né? Pelo princípio da conservação de energia, nós podemos escrever que a energia fornecida pela fonte é igual à energia consumida. Então a energia da fonte é igual à somatória da energia dos 3 resistores do circuito aqui, ó. Tá vendo? Então, quer dizer, V vezes I vezes T vai ser igual a V1 vezes I vezes T mais V2 vezes I vezes 3 vezes T mais V3 vezes I vezes T. Se a gente quiser achar uma relação só de tensão, basta dividir tudo por I vezes T, porque é constante esses dois valores, né? Cancela. A gente vai ter que a tensão da fonte é a soma das quedas de tensões V1 mais V2 mais V3 dos resistores R1, R2 e R3, respectivamente.
Então a tensão da fonte é a soma das tensões dos resistores, né? Equivalência entre os circuitos. Dizemos que dois circuitos são equivalentes quando sujeitos à mesma tensão, causa, são percorridos por correntes iguais. Então, a figura que mostra um circuito equivalente à associação em série que estamos analisando. Então, quando eles estão submetidos à mesma tensão e a corrente que passa nos três resistores é a mesma desse resistor equivalente, esses circuitos são equivalentes. Então, qual é o objetivo disso aqui? O objetivo, pessoal, é que, por exemplo, se você tem um circuito montado lá no protoboard com três resistores em série, você pode representar ele analiticamente, né, escrevendo no papel, como uma resistência equivalente, né? Uma resistência equivalente. Esses três resistores vão ser simplificados num resistor equivalente, onde vai passar a mesma corrente por eles e a tensão da fonte também se mantém, quando é o caso dessas duas grandezas serem iguais, né? Então a gente vai deduzir como é que a gente acha a resistência, uma resistência equivalente que representa 3 ou até mais resistores em série, né? Então para o circuito 1 a gente tem que a soma das tensões dos resistores é igual à tensão da fonte, né? Então V vai ser igual a R1I mais R2I mais R3I. E no circuito 2, V é igual ao R equivalente vezes I, aplicando a primeira lei de Ohm, né? Então nós estamos comparando os dois circuitos, considerando que as tensões são iguais, né? Então aqui ele ainda colocou em evidência no circuito 1, né, que colocando em evidência o I vai ser igual, V vai ser igual a I vezes R1 mais R2 vezes R3. Ora, então com isso aqui a gente pode igualar essa tensão com essa, ó. Como V é igual a V aqui, então resistência equivalente vezes I é igual a R1 mais R2 mais R3I, tá vendo? Ele igualou. Depois ele dividiu tudo por I, né? Ou cancelou, passa o I para cá dividindo, cancela, né, o I nos dois lados da igualdade. A gente vai ter que a resistência equivalente de um circuito em série, considerando a mesma corrente, mesma tensão de fonte, vai ser a soma dos três resistores. Ou seja, eu posso substituir esse circuito aqui, numericamente falando, né, por um resistor equivalente. Na prática, se eu tiver um resistor equivalente que são a soma dos três resistores, também, operando com a mesma fonte, a mesma corrente, também vai dar o mesmo resultado, né? Então, logo, a resistência equivalente ou total da associação em série é igual à soma de todas as resistências da associação. Então, quer dizer que é o seguinte, que se eu tiver N resistores, pessoal, N resistores, eu posso somar N vezes, somando R1 mais R2 mais R3, vai virar uma somatória. E se caso todos esses resistores forem iguais, é só pegar a resistência equivalente, que vai ser igual a N, o número de resistores, por exemplo, quando tem 10 resistores iguais, vai ser 10 vezes o valor do resistor. Tá vendo? Mas então a resistência em série ela pode ser para qualquer quantidade de resistências, né, essa fórmula da resistência equivalente aqui. Então, o resumo, a corrente sempre é a mesma de todos, a tensão da fonte, que é a total, vai ser sempre a somatória de todas as quedas de tensões dos enésimos resistores. A resistência equivalente, ou total, vai ser a somatória de todos os enésimos resistores, sejam eles diferentes, como está nessa fórmula, ou iguais, que aí vai ser N vezes R, né? Porque simplifica a notação aqui. E a potência fornecida pela fonte vai ser igual à somatória das potências dissipadas dos enésimos resistores, aí, de todos os N resistores, né? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Considere aqui um circuito, né, que a gente tem R1 igual a 5, R2 igual a 7,5, R3 igual a 10 ohms e R4 igual a 2,5 ohms. Tem uma fonte de tensão igual a 50 volts, temos uma corrente aqui. E temos a queda de tensão V1 para R1, V2 para R2, V3 para R3 e V4 para R4. Primeiro ele quer achar a resistência equivalente da associação. Então o principal objetivo aqui de achar a resistência equivalente é depois a gente calcular a corrente, né? Então a resistência equivalente é a soma de todos os resistores. Então vamos lá, RT igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4. 5 mais 7,5 mais 10 mais 2,5 que dá 25 ohms. Ora, se eu tenho agora um circuito com resistência equivalente, eu posso aplicar a primeira lei de Ohm. V é igual a R equivalente vezes I, né, que é a fórmula aqui, e o I vai ser igual a V sobre R equivalente. Então vamos lá, para achar a corrente agora. Então I vai ser V sobre RT ou R equivalente, né?
50 dividido por 25, que dá 2 amperes. Ora, então agora a gente encontrou qual é a resistência equivalente e encontramos a corrente que circula em todos os resistores. Então agora a gente consegue encontrar a queda de tensão em cada resistor. Ora, primeira lei de Ohm, V1 vai ser igual a R1 vezes I. Então vamos lá. V1, R1 vezes I vai dar 5 vezes 2, 10 volts. V2, R2 vezes I vai ser 7,5 vezes 2, que dá 15 volts. Então essa é a queda de tensão que tem no resistor. V3, R3 vezes I vai ser 10 vezes 2, 20 volts. V4, R4 vezes I vai ser 2,5 vezes 2, que vai dar 5 volts. Observe, né, que quanto maior o resistor, como é a corrente a mesma, maior vai ser a queda de tensão que o circuito vai estar submetido aí, né, em cada ponto. Então na fonte começa 50 volts, tem uma queda de 10 volts, então cai para 40, é o que chega ali no terminal do segundo resistor. Aí ele vai ter uma queda de 15 volts, então a tensão cai agora para 25, tá vendo? Aí no terceiro resistor começa em 25 e vai cair 20 volts, então ela vai ficar 5, que é justamente a tensão que sobra aqui, né, depois até zerar, né, que é a tensão que sobra no resistor R4, né? Então, somando todas essas tensões, tem que dar a tensão da fonte. Então, isso tem que sempre bater, ok? E no D, ele pede a potência dissipada em cada resistor. Vamos ver a potência. Potência, tá vendo? A gente usa aquela formulazinha de R1 I ao quadrado. R1 é 5 vezes 2 ao quadrado, 4, vai dar 5 vezes 4, 20. R3 vai ser 10 vezes 2 ao quadrado, 40 watts. Né? A P3, quer dizer. A P2 vai ser R2 vezes I ao quadrado, que vai dar P2, 30 watts. P4 vai ser R4 vezes I ao quadrado, 2,5 vezes 2, 40 watts. E a potência na fonte vai ser V, que é a tensão da fonte, vezes a corrente que a gente encontrou, 2, 100 watts. Se observar, pessoal, se a gente somar essas potências, vai dar 100 watts. Ó, 20 mais 40, 60. 60 mais 30, 90 watts. 90 mais 10, 100 watts. Ou seja, esse valor aqui está correto e os valores dos resistores também, porque a soma deles bateu com o valor da potência total da fonte. Ok? Então agora vamos ver mais um exemplo aí. Determine o valor do resistor R2 no circuito ao lado, sabendo que a potência total dissipada na associação é de 120 watts. Então a gente tem o seguinte, que a potência total na associação é 125 watts. Então a potência vai ser V ao quadrado sobre R equivalente, né? Porque ele te deu a tensão, ele não deu a corrente, então a gente vai usar essa fórmula aqui. Então V ao quadrado é a tensão que está submetida a todos os resistores equivalentes. É como se eu tivesse um resistor equivalente aqui no lugar do R2, não tem o R3 e o R1, estão tudo somado aqui, né? Então eu sei que a tensão é 100 e a potência é de 125. Dividindo os dois, 100 ao quadrado, né? Eu vou ter que a resistência total é 80 ohms. Olha, a resistência equivalente a 80, ela vai ser igual a R1 mais R2 mais R3. Tá vendo? É só isolar o R2. Então, R2 vai ser a resistência equivalente menos R1 menos R3. Que vai ser 80 menos 40, que é o R1, menos 15, que é o R3. Então, isso vai dar que R2 é 25 ohms. Então, aqui é uma outra forma de se calcular, né, resolver um problema de circuito com associação em série de resistores.